Olá, boa tarde. Me chamo Antônio, fui supervisor da Unidade de Saúde da Família Jardim Noroeste entre os anos de 2021 e até outubro de 2022, e vou apresentar um pouco sobre os avanços e desafios da unidade nesses aproximados 2 anos que eu estive por lá. Eu sou psicólogo de formação e estive no projeto Nova PS, lotado nesta unidade que falhou. Essa aqui é a equipe da unidade, não toda, mas tem bastante gente aí que representa entre preceptores, servidores e residentes. Ela é uma unidade que está no CNES registrada desde 2003, é uma unidade que já vai fazer 20 anos, e atualmente ela é gerenciada pela maravilhosa Rainiara Martins Rezende. Ela funciona de segunda a sábado, com vacina principalmente ofertada nos sábados. Essa aqui é a composição das equipes. A equipe Arara Azul, ela é composta por uma preceptora, um médico R2, um médico R1, uma enfermeira preceptora, uma enfermeira R2, uma enfermeira R1, 2 técnicos de enfermagem, 7 acessos e um agente de combate a endemias. Essa composição se repete na Arara Vermelha, na Flores do Cerrado, com exceção da preceptora de enfermagem, e a equipe Beija-Flor, ela é uma equipe sem residência, com um médico enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 7 acessos e um agente de combate a endemias. Essa é a conformação majoritária, né, na maior parte do tempo, mas houve momentos em que faltou, por exemplo, no 2021 inteiro, era apenas uma preceptora de enfermagem, a Elimar, que deu conta de tudo, e aí chegou a Ana Paula para fortalecer bastante nesse ano de 2022, e isso refletiu bastante na melhoria na qualidade da residência, né, dos processos da residência e do funcionamento da unidade como um todo. Vamos lá, vamos falar sobre os processos de Noroeste, os avanços e o que eu consigo observar como fruto do trabalho coletivo desenvolvido na unidade, né? Enquanto eu estive lá, não por mim, mas por todos, mas durante a minha presença por lá. No que diz respeito ao primeiro contato, né, relacionado ao acesso, o que eu pude observar e acompanhar nesses 2 anos que eu estive por lá. Primeiro, a ambiência, né? A unidade, ela, assim como a cidade de Campo Grande, ela tem uma coloração amorenada, né? A terra sobe e tudo, e a unidade, além dessa cor, dessa poeira que tinha, apareciam muitas infiltrações, rachaduras e tal. Então, o primeiro ponto, acho que vale destacar uma melhora significativa na ambiência, com a pintura e os reparos dessas infiltrações, um detalhe ou outro na configuração também ali, na disposição do mobiliário, a cortina que saiu e deu uma visibilidade para aquele jardim que pode ser aquele jardim de inverno, né, que é bem bonito, o local ali que pode ser trabalhado, e também foram plantadas algumas coisas, fizeram uns canteiros, o doutor Ângelo contribuiu com umas mudas, com um arranjo ali. O acolhimento, no que diz respeito ao acolhimento, houve mudança de fluxo, a gente experimentou algumas mudanças por algum tempo, até a gente achar um modelo mais adequado à unidade, ao perfil da população, ao perfil do atendimento que a gente queria colocar. E, além desse arranjo que nós fizemos no fluxo, né, de entrada do paciente até o atendimento, uma reunião importante com a
com a Bárbara, doutora Bárbara, da coordenação da residência médica, que falou sobre um rodízio ali de outros profissionais, incluir os profissionais no acolhimento. A proposta foi feita, foi desenhada, né, nas nossas reuniões de preceptoria, junto com a gerência, e passada para a reunião de módulo, e aí a gente chegou no modelo de acolhimento, né, que envolve todas as categorias da unidade. Ainda continuando, né, esse avanço, a gente pode colocar também a vinculação. Nosso acesso ele se dá priorizando o atendimento pela própria equipe, né? Priorizando, né? Não dando exclusividade, porque a gente tem que garantir que o paciente receba atendimento. Então, se não é por falta de profissional de referência daquela equipe, que o paciente não vai ter o atendimento. Então, mas a gente prioriza a vinculação. Se o médico, por algum motivo, não está naquele horário, o fluxo passa pelo enfermeiro da equipe, que aciona a equipe irmã em caso de necessidade para continuar o atendimento. Mas a gente entende que a equipe domina o conhecimento, acompanha a trajetória de vida, inclusive, então vai saber mais sobre aquele paciente, inclusive auxiliando no atendimento do médico de uma outra equipe que venha a atender, né? Então, nesse aspecto, a vinculação, apostar na vinculação foi muito importante. Organização da agenda. A gente, pensando nesse acesso, organizar a agenda de modo a garantir que os ciclos de vida, as linhas de cuidado sejam atendidos, e a gente garante que aquela população, aquela gestante, aquela pessoa com diabetes, ela tenha o seu espaço de cuidado garantido, enquanto essa condição, aquela criança, aquele ciclo de vida, aquele idoso no ciclo de vida, tenha garantia deste atendimento. Ele é aberto, acontece por todo o período, mas garantir espaços exclusivos para eles é importante também, né, como um complemento à porta aberta. A escala de serviço, a gente mexeu também na escala, pensando em cobertura dos horários, início, né, principalmente os horários de extremo, né, manhã, noite e horário de almoço, para que a gente não fique descoberto, tanto tendo referência de equipe em todos os horários, como referência de categoria em todos os horários. Trabalhar essa escala garante que a população tenha acesso ao serviço a qualquer tempo. Atendimento no horário estendido também foi uma coisa que nós pensamos para otimizar esse espaço, que a unidade costuma ficar mais vazia por uma questão de hábito da população, que antes não funcionava só até às 17, até ela se acostumar que aquele horário também oferta o mesmo serviço, cabe à equipe uma ação, né? Ela ser proativa nesse sentido, não ficar somente com a unidade aberta esperando que o paciente venha. Então, a gente, para que esse horário seja melhor aproveitado, colocamos agendamentos para as equipes, para que o atendimento seja realizado com a maior abrangência possível. Avanços na integralidade. Em primeiro lugar, a carteira de serviços. A unidade, se for olhar, por exemplo, isso foi uma das coisas que a cada contabilidade que a gente ia apresentar ou fazer, né, ou produzir, a gente se surpreendia positivamente com a nossa carteira de serviço, tanto em quantidade de procedimentos realizados, quanto na quantidade de procedimentos realizados, né? A carteira ela era toda cumprida, quanto na quantidade de cada serviço realizado, né? Então, a gente tinha bastantes procedimentos, muita sutura, muitos dias inseridos,
curativos. Então, assim, a nossa carteira de serviço era bem completa e com grande volume de atendimentos, né, em cada item. O atendimento multiprofissional é uma coisa que eu destaco também no avanço da integralidade. Então, nós tínhamos sempre uma interação muito positiva entre o serviço social, a odontologia, a enfermagem, a medicina, os agentes comunitários, os técnicos de enfermagem. Eles transitavam muito para discutir um caso. O paciente, às vezes, entrava pelo serviço social e saía dali percorrendo a unidade nos atendimentos, ou saía do consultório médico, passando também pela enfermagem, pela odonto, pelo serviço social, um agendamento para as equipes NASF também. Apropriação das linhas de cuidado. O atendimento integral, ele tem que considerar também que dentro das linhas de cuidado você pode atender integralmente aquele cidadão, tanto no sentido de pegar pelo ciclo de vida, como ter um cuidado integral dentro da linha de cuidado. Nesse sentido, eu destaco, por exemplo, a linha de cuidado de diabetes, né, que a gente passou a observar os indicadores, em que tinha os indicadores com a produção de atendimentos, que não estava batendo, por exemplo, com a de solicitação de hemoglobina glicada e do exame do pé diabético. Então, a gente começou a focar, né, nesse atendimento integral dentro da própria linha de cuidado, né? Tem um atendimento, tem a integralidade do atendimento, do cuidado, em relação a acompanhá-lo, a cuidar da pessoa em todos os âmbitos, mas dentro da própria linha de cuidado a gente pode acabar esquecendo de que ela própria traz vários aspectos, e é importante garantir a integralidade dentro desses aspectos também. O cuidado por ciclo de vida, né? Então, assim, aquela criança que ela começa a ser cuidada desde o pré-natal, e ela continua na puericultura, e aquela criança deixa de ser criança, então a gente vai fazendo o acompanhamento, né, dessa criança, desse cidadão, por todos os ciclos que ele passa, né? E a abordagem centrada na pessoa, né? Isso é um aspecto muito importante da integralidade, e isso todos esses princípios, esses norteadores, eles se interagem, né? E a abordagem centrada na pessoa, ela vai refletir na integralidade do cuidado, né? Que aquela pessoa que é atendida aqui, e ela tem necessidade, por exemplo, de outras abordagens, às vezes de outros serviços da rede, porque a condição de adoecimento ou de saúde dela depende muito de tudo, que todo o caminho que essa pessoa percorre, e como a gente vai abordar as questões da saúde dela, focada nos interesses, nas dificuldades e potencialidades que ela possui. Avanços na longitudinalidade. O primeiro aspecto, a gestão de listas. A gente conseguindo olhar para as linhas de cuidado, né? A lista de pessoas, que tipo de atendimento ela tem, que tipo de atendimento ela está deixando de ter, quanto tempo aquela pessoa não tem acesso à consulta. Isso faz com que a gente consiga ter um acompanhamento desta pessoa ao longo do tempo, né? Então, a gestão de lista é muito importante, a gente ficar sabendo quem há muito tempo não está usando serviço, que tipo de serviço essa pessoa está precisando para o acompanhamento dela, né? A reativação dos grupos de saúde,
eles também foram muito importantes na questão da longitudinalidade. Ele, por um lado, facilitou muito o acesso, né? O que permitiu fazer com que a gente consiga fazer um acompanhamento mais eficaz. Ver mais aquela pessoa, ver aquela pessoa em outras condições, sob outra abordagem. A gestão de casos complexos também foi algo muito importante para a gente pensar na longitudinalidade. Aquele paciente que vai, que volta, os casos complexos são casos que requerem um acompanhamento, né, mais de perto, mais contínuo, com menos espaço entre uma consulta e outra, com uma abordagem mais cuidadosa. Então, a gestão de casos complexos ela é muito importante para a gente seguir esse acompanhamento, né? O acompanhamento dessa pessoa seguidamente, né, uma pessoa, para essas pessoas ou famílias, né, que têm a necessidade de um acompanhamento contínuo. A retomada e ampliação das visitas e atendimentos domiciliares por vários aspectos. Isso é muito importante para a garantia da longitudinalidade, né, para a continuidade do cuidado. Então, a gente, olhando o indicador, novamente, né, avaliando os indicadores, optamos por intensificar nesse tipo de abordagem, em que a unidade sai, a gente, para os profissionais verem no domicílio como é que aquelas pessoas estão, como é cuidar desta pessoa fora da unidade, né? Então, como ela se cuida fora dessa unidade, como que é essa pessoa, como é que essa pessoa fora do ambiente, na sua própria casa, né? E isso faz também com que a gente consiga acompanhar mais esta pessoa e ter um cuidado contínuo. Avanços na coordenação do cuidado. A gente tem um sistema de regulação, né, que favorece muito essa gestão, que é o CISREG, e no município de Campo Grande tem o CISREG, ele tem uma organização bem boa, acho que ele funciona, tem os seus problemas como em qualquer local, né, de mais vagas para uma especialidade, menos para outras, mas a gente, dentro dessa plataforma, dentro dessa estratégia de regulação, as unidades têm suas competências para que a organização interna aproveite melhor, né, essa ferramenta e que ela não seja mais um motivo de dificuldade de acesso. Então, como estratégia, acho que a gente avançou no controle das solicitações de devolvidas, né, quando teve aquele boom de devolução, né, houve uma estratégia de rapidamente zerar esses devolvidos, com o envolvimento de equipes e principalmente da ADM Neide, né, que fez um trabalho sensacional de primeiro contato. Então, ela já fez a lista diminuir muito por uma questão já realizou o procedimento, né, essa coisa que a própria informação do usuário já resolvia. Então, ela já passava uma lista com o que já estava resolvido, isso facilitou muito aos médicos na hora de responderem, e a própria avaliação por equipe, uma distribuição entre as equipes. A Neide também fez a distribuição de qual equipe pertencia cada paciente, para eles olharem. A gente rapidamente zerou, né, esses devolvidos, e a partir disso, o importante é a manutenção. Entrou no turno de vigilância a questão da avaliação do CISREG, da fila do CISREG, tanto para devolvidos quanto para os pacientes que tinham sido autorizados, para a gente não perder
também as vagas que estavam sendo disponibilizadas, a atualização cadastral no CadSUS, porque a central de regulação ela entra em contato com o usuário, então é importante que esteja atualizado não só no PEC, né? Até porque teve um problema de não comunicabilidade entre o PEC e o CadSUS. O trabalho efetivo do NIR, do Núcleo Interno de Regulação da unidade, doutora Lana, principalmente, que sempre muito atenta, continuamente olhando ali os aprovados do CIGEG, e fora da plataforma do CIGEG, a articulação entre os serviços de referência dos usuários compartilhados, né? CAPS, CRAS, por exemplo, que tem os mesmos pacientes e a equipe se articular com estes serviços para saber como é que está a passagem deles por lá, porque eles são pacientes da unidade para cuidado contínuo, mas vão para os CAPs, vão para os CRAs, e a gente tem o trabalho e o cuidado de saber como que está o cuidado desse paciente em outros serviços. Evolução dos cadastros, desde 2019, passou de 10.000 para 16.355, tendo o ano 2021 como um ápice no número de cadastrados. Esse declínio no número se deve muito também à limpeza, né, na base. A gente limpou muito cadastros duplicados, então isso impactou numa estabilidade ali do número de cadastrados. Qualificação dos registros, então, o que nós fizemos? Reunião de módulo para passar, né, tudo que a gente tinha identificado, né, mensalmente, eu e a Rainiara olhávamos os indicadores, vimos o que estava bom, o que estava ruim, o que estava muito ruim, o que dava para melhorar, e passávamos em reunião de módulo. Da mesma maneira, a gente discutia isso na reunião de preceptoria. Elaboramos um tutorial de preenchimento, que já existia, mas fizemos um compilado e disparávamos por WhatsApp. Fazíamos avaliações semanais de prontuário, dando feedback, não só em relação ao registro técnico, sobre que tipo de informação deveria conter, não poderia deixar de estar lá, quanto em relação à qualidade, em relação aos campos corretos para preenchimento. Então, os feedbacks eles eram duplos, né, nesse sentido, local correto de preenchimento e tipo de informação que não poderia faltar. E a própria avaliação dos indicadores, como eu falei, né, era um hábito na unidade de a cada mês, quando a gente extrair os indicadores, a gente fazer uma avaliação geral e ir acompanhando semanalmente com as equipes. Indicadores do Previne Brasil. Em 2021, Q1 para a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, 57, 55 no Q2, 47,75 no Q3, 47 no Q1 e melhoramos no Q2 de 2022. Ele tendendo a estabilizar, mas é um indicador que precisa ainda de avanços. Mas, pelo menos, conseguimos, nesse período, recuperar, né, um pouco o que foi perdido. Realização de teste de HIV, 57, 67 e 55, passando para 57 no Q1, tendeu ali a uma estabilidade, e aí no Q2 a gente conseguiu realmente avançar. A gente teve uma perda ali no Q3 de 2021, por conta de uma mudança ali no fluxo e que não funcionou, e acabamos depois vendo o erro a tempo, não a tempo do Q3 de 2021, mas começamos a melhorar já no Q1 de 2022, e a gente avançou bastante já para o seguinte, né?
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, 27, 41, 41, 54, 62, foi um indicador que a gente apresentou progressão contínua, assim como no de exame citopatológico, muito baixo o crescimento, mas sempre crescendo. É um indicador que a gente sempre tem muita dificuldade, né, por diversos motivos, mas tem avançado muito lentamente, precisa de estratégia para dar um salto, mas não regredimos, e isso foi um ponto positivo. Proporção de crianças vacinadas, a gente teve uma dificuldade, a gente não estava conseguindo identificar esse indicador, né? O ano de 2021 inteiro, a gente ficou sem essa informação, e aí no Q1 que a gente foi ver como é que a gente estava, não deu tempo de mudar para o Q2. Apresento estratégias em seguida. Proporção de pessoas com hipertensão, com consultas de pressão aferida, também um avanço contínuo, 12, 14, 14, 30 e 40. Proporção de pessoas com diabetes, também crescimento contínuo, 5, 6, 12, 17 e 39. Isso foi um avanço bem significativo, embora a nossa ideia realmente fosse chegar a 100%. Mas a gente esbarrou muito na questão do registro, e a limpeza do banco de dados não conseguiu acompanhar o avanço da equipe, né, o que a gente fez para cuidar da população, né, em estratégia de cuidado, em cobertura. Principalmente o cadastro, ele está um pouco defasado e prejudicou o indicador, mas avançamos bastante. Plano de ação e resultados esperados. Então, como coloquei ali, a proporção de gestantes com realização de exames de HIV e sífilis realizados, a gente conseguiu, né, avançar bastante ali no Q2 de 2022, a partir da vigilância realizada, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, revisão de prontuário. Por quê? Porque a planilha de acompanhamento das equipes não estavam compatíveis com os relatórios da CRAB. O Bruno mandava o relatório, o que estava na planilha das equipes como sim, no dele estava como não. Então, a gente visitou os prontuários para saber por que estava sim, por que estava não, numa outra, e a gente começou a perceber os erros no registro. E aí, tá, realizada uma unidade de saúde, por médicos e enfermeiros, no turno de vigilância, né? Todo turno de vigilância tinha essa avaliação de prontuário. E aí, e nisso, fazia-se a atualização do cadastro. Você alterava o cadastro, a condição lá que estava ativa da gestante, por exemplo, verificando o local em que tinha sido registrado o procedimento, de forma errada, e corrigindo. Quem tinha realizado, por exemplo, o teste rápido no primeiro trimestre, a gente, quando fosse repetir o teste rápido, já repetia com essa atenção para ele estar colocado no campo correto. E isso elevou bastante. O resgate do fluxo de abertura de pré-natal, que foi isso que ocasionou uma queda importante no Q3. Esse fluxo se perdeu. E aí, quando foi ser registrado, em outro momento, os testes rápidos, acabou se perdendo o local de registro da solicitação. Então, a gente ficou muito com o registro do resultado, pouco com o registro da solicitação, e isso fez o indicador cair, não por falta de cobertura. As gestantes tinham, sim, o exame realizado, mas com preenchimento no campo errado. Então, a gente refez o fluxo, revisitou o fluxo estabelecido, e aí, já no primeiro momento, no primeiro atendimento, se fazia a solicitação e depois se fazia o registro. E a gente conseguiu avançar bastante neste indicador. Um indicador de proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na PS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas por
influenza, tipo B e poliomielite, foi um indicador que a gente ficou com em torno de 70 e alguma coisa, 75 num, 73 no outro, e a gente começou, a partir daí, verificar, também trabalhar com gestão de lista. Isso foi na minha saída, mas foi criada uma lista com os nomes das crianças para as equipes fazerem um acompanhamento. E a primeira coisa é ver o quanto da população está descoberta, né? Quanto a população está descoberta, médicos e enfermeiros são responsáveis, também no turno de vigilância, lá na unidade de saúde, e a partir dessa identificação, a gente conseguir ter nas mãos quanto daquelas crianças estão descobertas, se elas estão no território, se não estão, e a partir daí entra a estratégia 2, que é de busca ativa, né? Que não é uma busca ativa apenas para chegar lá e identificar, né? É uma busca ativa já com o caso identificado e já ir com a solução. Então, fazer a busca ativa com a vacina para ser aplicada e conferir a caderneta. Se tiver a caderneta correta, anotar os dados e, na volta para a unidade, fazer o registro correto. Acreditamos que boa parte desse percentual que falta tem a ver com o registro e uma outra parte com a vacina mesmo aplicada. Então, desta maneira, acredita-se que conseguiríamos chegar, avançar, né, na cobertura desse indicador. Para finalizar, meu pensamento, um pensamento que eu sempre quis colocar nas apresentações da Contability, mas a Rainiara nunca deixou, apesar de concordar com ele, é uma frase do Woody Allen que fala: nossa cabeça é redonda para permitir ao pensamento mudar de direção. A gente, durante esse tempo no Noroeste, a gente mudou muito de direção, o tempo todo. A gente reavaliava processos para a gente achar o nosso modelo e os resultados do Q2, na verdade, a evolução dos indicadores mostraram muito isso, e não só do Previne. Os indicadores do município, que tem uma gama maior, a gente avançou bastante nos indicadores de nutrição, por exemplo. Os accountability não eram para a gente mera apresentação, a gente olhava para os dados e se incomodava com eles e trabalhava neles. Os indicadores que a gente baixava todo mês e olhava, não era só para enviar a produção para o distrito, era para a gente conseguir se planejar e se incomodar com o que estava ali e mudar. E mudamos muito, acertamos muitas vezes. A dificuldade que é em Noroeste de uma população grande e demandante, dificuldade de manter o acesso, a gente conseguir atender muito, 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 e ainda olhar os indicadores e fazer os ajustes no processo. A gente, em Noroeste, consertava o carro, com o carro andando, era muito trabalhoso, muito desafiador, mas a gente tinha uma equipe maravilhosa. Para finalizar, gostaria de mandar um beijo muito grande a todos eles. A Rainiara, que foi uma parceira sensacional, a gente aprendeu muito um com o outro, acredito, foi muito bom, a gente cresceu muito naquela unidade. A todos os preceptores, Larissa, Lana, Wakeman, Elimar, Ana Paula, Adriana, Lara, Ana Cândida, a todos os técnicos de enfermagem que são maravilhosos, adoro, eles trabalham muito, não deixavam furo, era uma coisa maravilhosa de trabalhar. A todos os residentes, adoro vocês, adorei trabalhar com vocês, foi muito bom. Tenho saudade de trabalhar com vocês, de estar com vocês, de almoçar com vocês. E a coordenação, também um grande abraço. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança também.
Me despeço aqui. Muito obrigado.